no tempo em que o fio de bigode era uma garantia real. Dizem que favor se paga com outro favor, na mesma intensidade ou maior, e que dívida não paga no prazo certo se torna uma dívida impagável, e por isso é guardada no baú do esquecimento, isto é, se ela foi assumida entre dois verdadeiros amigos. Meu velho pai dizia que um favor recebido jamais deveria ser esquecido, sendo um princípio de gratidão, e dever uma dívida não era uma desonra, se o devedor realmente não tinha como pagá-la. Desonra era não pagar uma dívida tendo condições de pagá-la. Ele dizia que uma pessoa que não fazia favores, quando solicitado, era uma pessoa egoísta, ranzinza, desumana, de mal com a vida, não conhecia a roda da vida e muito menos a lei da caridade. Ele acreditava no ser humano, mesmo naqueles que caíam em desgraça financeira, ou familiar, ou social. Ele sempre nos dizia que o homem não se mede pela sua estatura física, ou pela roupa, ou pelas insígnias em seus ombros, e muito menos pela sua posição social ou política. Para ele, o homem se media pelo seu comportamento, pelo cumprimento da palavra dada, pelo cumprimento da promessa feita, pela garantia dada apenas por um fio de bigode. Para ele, um homem de bem e de bons costumes cumpria com retidão de caráter seus compromissos sociais, familiares, financeiros e comerciais, respeitava o próximo e a mulher casada. Não fazia julgamentos antecipados, não criticava por criticar, por maldade, por alevosias, não difamava, não distorcia a verdade dos fatos. Meu pai não tinha filigrana da palavra, o dom da oratória que convence alguns. Não tinha o domínio da escrita, mas quando dada a sua opinião, era ouvido e respeitado, porque suas manifestações eram cheias de humanismo, sensíveis e justas. No tempo de meu pai, já havia homens desonestos, políticos corruptos, administradores públicos que se locupletavam e enriqueciam às custas do erário público, em detrimento dos mais necessitados, das vítimas das secas que ocorriam em seu estado natal. Ele jamais se corrompeu, tocou seu pequeno negócio e cuidou da sua prole com muita retidão e comprometimento, apesar dos inúmeros prejuízos causados pelos seus fregueses que se abasteciam na sua pequena bodega, de secos e molhados. Mesmo assim, nunca lhes negou crédito, sempre relevou as dívidas daqueles que sabiam serem honestos e trabalhadores, que caíam em desgraça pela perda de seus empregos. Foi um cidadão de vida simples, avesso ao mundo mundano, às modas, aos modernismos, embora convivesse com as inovações da sociedade contemporânea. Tudo isso porque acreditava que Deus, o grande arquiteto do universo, era o Senhor dos mundos e da criação, o juiz maior, portanto, o único que podia julgar os homens e de lhes retirar a vida. Mas tudo isso é passado. Os tempos são outros, como dizem os nossos filhos e os filhos de nossos amigos, e os jovens cidadãos que substituíram os que passaram. O mundo mudou, os costumes mudaram, a palavra dada já não é cumprida, as promessas não mais são cumpridas. Os juramentos prestados, mesmo diante do altar do Senhor, logo são esquecidos e desrespeitados. Há uma revolução em marcha, estimulada pelo rancor, pelo ódio, pelo desrespeito ao poder constituído, pelo desejo de poder a qualquer custo, pela quebra de hierarquia, pela destruição dos bons costumes e das tradições cristãs, o desrespeito a princípios morais e a palavra de ordem,
A sexualidade sem compromisso virou moda. A construção do gênero humano procura negar a existência humana com apenas dois gêneros, homem e mulher. Vivemos na era do modernismo tecnológico, onde o alcance da mente humana não tem limites. Já se fala em inteligência artificial para conduzir os destinos da humanidade. Os costumes de antigamente da vida diária estão mudando a cada virar de esquina. Os relacionamentos humanos se tornaram artificiais e ou mecânicos. E aqueles que até então se tratavam por irmãos e amigos, hoje são concorrentes desleais, não mais cultuam respeito às autoridades constituídas. Vivemos um momento de incertezas. Mesmo em nossos círculos mais íntimos da convivência humana, ninguém mais acredita em ninguém, nem mesmo aqueles que chamamos de irmãos, nem mesmo aqueles que nos abraçam e nos beijam, nem mesmo aqueles que convivemos em mesmo nível de igualdade funcional ou fraternal. Mas essa não é a vida que pedimos a Deus. A vida que pedimos a Deus foi uma vida de igualdade, liberdade e fraternidade, de convívio salutar com os nossos irmãos e amigos. Por isso devemos nos insurgir contra essa revolução dos maus costumes. Devemos ser contra-revolucionários do bem, lutando para reencontrar a palavra perdida. A palavra da equidade e da justiça, a palavra da paz entre os homens de boa vontade, para que o respeito às leis, aos poderes e às autoridades constituídas sejam restabelecidos com força e vigor, para a honra e glória grande arquiteto do universo. Hélio Pereira Leite, um eterno aprendiz. Brasília, 23 de abril de 2021.